lá nos Estados Unidos, depois eu trabalhei com tecnologia, e voltei para o Brasil enquanto trabalhava com tecnologia em 2011, e eu fiz uma startup aqui de tecnologia que não deu certo, como a maioria das startups, né? A maioria não dá certo, como qualquer negócio, né? E graças a Deus não deu certo, porque nesse momento eu decidi que teria que fazer, eu quis fazer, né, que o que eu sempre mais admirei e mais tive interesse desde que eu aprendi a meditar, né, que é compartilhar com as pessoas a possibilidade delas terem uma vida mais feliz, mais equilibrada, mais saudável, né? E foi aí que eu comecei a Mantri, né? A Mantri, que eu chamo de Mantri Liderança Consciente, que é Mantri significa é, conselheiro, né, em sânscrito, que é essa língua antiga da Índia. E, e com a Mantri o meu objetivo era levar meditação e experiências para as pessoas. Na época eu ainda não tinha o conceito de liderança consciente, né? Isso foi em 2012 para 2013. E eu comecei organizando alguns cursos, né, de meditação transcendental, em parceria com instrutores de meditação transcendental, né? A meditação transcendental, ela tem apesar de eu ter feito muitos cursos avançados dentro da meditação transcendental, ela tem um curso que ela é, exige para você ser um instrutor, né? E eu nunca me interessei em fazer esse curso, então eu trabalho em parceria com alguns instrutores quando eu trabalho com o curso de meditação transcendental. E eu comecei dessa forma, trazer pessoas, né, para fazer esses cursos, e depois eu comecei a oferecer retiros, e daí a coisa foi andando, né? Eu tive demanda para começar a dar cursos em empresas, né, nessa época, 2014, 2015, e, e aí em 2016 a história começou a acelerar, né, nas empresas, e já era um foco, né, por eu ter vivido grande parte da minha vida e ter essa formação, eu, eu queria, né, compartilhar isso com as empresas. Isso Isso foi é muito legal, acontecendo, desculpa te interromper, mas eu acho muito claro. legal que muita gente que eu convido tem essa experiência na vida de ter trabalhado com alguma coisa totalmente não relacionada a bem-estar ou, né, meditação no seu caso, e depois descobrir aquilo que faz você sentir muito muito melhor do que antes, né? Descobrir algo muito mais importante do que tudo o resto, e depois não simplesmente assim abandonar o mundo e falar eu vou fazer aquilo e, né, esquece todo mundo, mas realmente tentar reintegrar isso, trazer de volta o que você aprendeu para esse mundo corporativo. Eu mesma estou tentando fazer esse movimento, que antes também trabalhei com, né, com não corporativo, mas relações internacionais, organizações internacionais, que é um mundo muito parecido, muito estressado, né, cheio de parece que só tem problemas, e essa ideia de trazer isso de volta, né, para o mundo corporativo é muito grande, muito importante. Mas, André, eu queria te perguntar também como é que você mesmo chegou a encontrar a meditação como o caminho melhor para, né, autoconhecimento, para essa paz interior, porque você, como você falou, tem diversas formas de atingir isso. Por que que foi meditação para você fez esse diferencial? Olha, a meditação ela tem uma capacidade muito forte de transformar a pessoa, né? Ela tem um resultado muito visível, né? E ela de fato te leva para um lugar de autoconhecimento, né? Não só pela prática te levar para de fato você se conhecer, mas também para te levar a querer buscar fora da prática mais conhecimento
para se conhecer ainda mais. Então, por isso, eu acho que por isso eu percebi isso na meditação, né? E com o tempo de prática isso foi ficando mais claro. E inclusive hoje, né, eu também continuo buscando, né, conhecer mais, para me conhecer mais e ir conhecendo a nossa essência, né, a realidade última da vida. Não, eu pergunto porque é uma coisa muito difícil para quem não entende os benefícios ou só está iniciando. É muito difícil explicar isso de forma, né, em palavras, quais são os benefícios e como é que você vai se sentir. Porque, por exemplo, para mim, assim, eu era assim da área de wellness durante muitos anos. Eu, sei lá, nutricionista, personal trainer. E para mim, assim, a meditação foi a coisa mais, não vou mentir, foi muito chato se sentar ali e fazer nada. Falei, não, gente, para que é isso? Não, nas aulas de yoga, para mim foi a parte mais. Eu também sou gêmeos, então para mim foi muito devagar isso, né? E só mais ou menos 2 anos atrás que eu descobri meditação e foi meio que assim, não diretamente, porque através de respiração eu consegui entrar nesse estado e foi uma revelação também para mim. Mas como é que você traz isso para alguém que mais precisa de tipo de pessoas como eu, né? Acelerado, assim, não tinha como, né? Não tinha esse enraizamento. Mas quando a pessoa não sabe que precisa, ela não realmente é difícil você explicar isso, né? É verdade, é verdade. E é um desafio, né? E eu vejo assim pelo meu caminhar, eu posso dizer que de certa forma eu tive sorte, né? Porque na época um amigo ele insistiu, né, para eu aprender a meditar. Ele ficou insistindo, era um grupo de amigos e ele insistia para mim, para um outro amigo muito próximo. Falava, não, poxa, eu aprendi, vocês têm que ir, vai lá, é muito bom. E aí ficou falando isso um tempo, aí eu vi um programa na televisão sobre isso. E, poxa, eu falei, é aquilo que o meu amigo está falando e tal. E aí, eventualmente, a gente foi, né? E o Rodrigo, esse outro amigo, a gente foi, porque o Raul estava falando tanto. E aí, eu acho que eu tive essa sorte, esse karma bom, né? E, e eu vejo que é difícil comparar aquela época com a atualidade, porque naquela época a gente não tinha essa exposição que meditação, yoga e respiração tem hoje, né? Hoje você fala de meditação, é difícil a pessoa dizer que nunca ouviu falar de meditação. Muito difícil, né? Então, naquela época era normal. Você está fazendo o quê? Medita o quê? Meditação, entendi. Então, era meio que assim, você ia ouvindo falar, alguém te falou, e hoje não, você tem matérias na mídia, né, muita gente falando sobre isso, muitas pesquisas científicas, na época já existiam, mas hoje já são mais divulgadas, essas pesquisas científicas são muito divulgadas, e a ciência, de fato, a medicina passou a dar importância. Então, os médicos, os psicólogos, né, passaram a sugerir, inclusive, entre aspas, prescrever para muitas pessoas, né? E a ansiedade e a depressão se tornaram, e o estresse, se tornaram questões muito sérias, né? Nos últimos 10 anos, principalmente. Então, a meditação ela é uma ferramenta, e essas outras técnicas também, são ferramentas que conseguem resolver essa questão da ansiedade, da depressão, do estresse, da insônia, de uma forma muito eficaz e sem os efeitos colaterais das drogas, né? Deixa eu Então, perguntar, você consegue resumir de forma muito rápida assim, qual é a fisiologia atrás disso? Assim, eu conheço um pouco assim da parte de psicologia que muda muito os wavelengths, né? Como é que fala em português? As ondas as ondas cerebrais. cerebrais.
que eles diminuem muito, isso permite muito para a gente entrar nesse estado, né? Mas eu desconheço se você tiver alguma É coisa uma mais. ótima pergunta, é uma ótima pergunta. É, existe um livro, né, que um seguidor da meditação transcendental, na verdade ele foi um dos principais pesquisadores no início, né? Ele escreveu um livro chamado Fisiologia da Consciência. E, nesse livro ele fala um pouco, mas desde então muitas pesquisas já aconteceram. Então, o que a gente sabe é que a pessoa que está praticando a meditação regularmente, né, e a grande maioria dessas pesquisas foram com meditação transcendental, então provavelmente a maioria que eu vou citar aqui são da meditação transcendental, mas muitas já foram feitas com outras técnicas também, né? É, eles observam, né, em termos de cérebro, essa mudança das ondas cerebrais. Então, eles conseguem ver que a pessoa está de olhos abertos, com o eletroencefalograma plugado, né? E eles veem as ondas cerebrais que acontecem normalmente. E aí a pessoa fecha os olhos, começa a meditar e eles veem essa mudança para ondas alfa, né? Dependendo do tipo de técnica, ou ondas teta também, dependendo do tipo de técnica, né? Então o cérebro muda automaticamente, né? Além de hormônios como o cortisol, que é o hormônio do estresse, diminui, a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, aumenta, né? É, a gente tem uma diminuição do batimento cardíaco, diminuição da respiração, então o consumo de oxigênio diminui também. Então tem toda uma mudança fisiológica que sim acontece, né? E eu é, vou me limitar a falar sobre isso porque eu não sou, né, um estudante de fisiologia, mas eu estudei um pouco para entender o, o quão relevante essas mudanças são, né, e o quão benéficas elas são para a gente a longo prazo, né? Não, eu gosto muito dessa área, até assim, para práticas que eu ensino, assim, né, de vida saudável, só que eu sempre incorporo lá a importância do prazer e de curtir o que você está falando, fazendo, né, tipo, tá fazendo alguma atividade física, sempre escolhe a atividade que você curte fazer, ou se você está se alimentando, a parte de curtir é muito importante e um dos motivos é muito parecido, né? Porque você tem no nível hormonal, né, fisiológico, acontece não a mesma coisa como na meditação, mas os hormônios positivos, né, de Ah, endorfina, né, aham. elas realmente não só fazem você, você fala, fazer a atividade que você está fazendo mais sustentável, né? Porque você, cada vez que você faz aquilo, você recebe aquela dose de serotonina, né? De sentir bem. Mas isso também tem um efeito especificamente que aumenta a sua imunidade, faz você sentir bem, aumenta a sua saúde mental. Então, eu sempre recomendo fazer várias práticas, né, que trazem essa gama de hormônios, esqueci o Positivo. nome deles, positivas, né, para o nosso corpo, para realmente fortalecer esse efeito. Mas eu sabia que na meditação é muito mais direto isso, e você chega lá muito mais rapidamente. Então, isso que eu achei bem Sim, interessante. sim, sim. É verdade. O meu entendimento é esse também e eu acho que é importante, né, esse aspecto da escolha das práticas serem estarem relacionadas a algo que você tenha prazer, né? E dentro da minha, né, do meu trabalho, né, de liderança consciente, que foi surgindo, né, com essa história que eu estava contando das empresas, de trabalhar com empresas, eu comecei a desenvolver esse trabalho de liderança consciente e a liderança consciente, ela, ela é ela é vamos dizer assim, uma metodologia, né, que cada pessoa desenvolve da sua forma.
né? Então, no meu trabalho eu desenvolvi de uma forma, né? Onde, dentro da minha forma, eu trago alguns hábitos, né? Recomendação de 5 hábitos, né? Então, eu trago a meditação, eu trago o sono, né? A importância da gente dormir, a quantidade de horas que a gente precisa, a alimentação, né? Alimentação saudável, né? E aí é que entra um aspecto que eu acho delicado, né? Mas eu vou terminar os hábitos para falar dos aspectos delicados, que eu acho que eles estão relacionados a todos esses hábitos. Então, meditação, sono, alimentação, exercício físico, né? Atividade física e as nossas relações afetivas, né? Então, a gente cultivar, se a gente puder cultivar isso diariamente, né? O sono é diário, a alimentação é diária, a atividade física também pode ser diária, né? A meditação também deve ser diária e as nossas relações afetivas também podem ser diárias, né? Mesmo que um pouquinho a cada dia. A, a, o que eu ia falar que é delicado aí é justamente esse aspecto que você traz da importância de ser algo que você goste dentro disso, né? Então, é delicado. Por que que é delicado? Porque a pessoa pode falar assim, não, eu só gosto de comer McDonald's, então eu vou comer o que eu gosto. Aí eu tenho Aí você tem que conversar com a Bela para ela te orientar. eu tenho uma definição específica que eu chamo prazer sustentável. Prazer Muito bom. sustentável é aquele que você faz a atividade, você se sente muito, né, muito prazer no momento, mas daqui a um dia você também vai se sentir bem. Assim, você tomar 3 copos de taças de uísque, você vai se sentir muito bem no momento, mas no dia seguinte não vai. Então, Não é a sustentável. ideia de você juntar essas duas coisas, né? Então, eu concordo 100% com você. Se você não está curtindo o que você está, né, praticando no dia a dia, você está levando a sua energia para uma coisa que não é sua, né? Eu vejo isso muito assim no nosso... esses webinários também, eles chamam assim, reconectando corpo, mente e alma. E justamente essa ideia de que a gente tem que fazer tudo de forma unificada. A gente não pode só fazer uma coisa para o corpo, uma outra coisa para a mente, outra coisa para, né, para o nosso bem espiritual. Eu acho que se a gente conseguir fazer mesmo as coisas pequenas de dia a dia, né, de forma agradável e que faz sentido para nós, né? E se não for agradável, está dizendo que não é uma coisa nossa, né? Então, concordo Exato, 100% exato. com você. Está muito alinhado com Imaginei que os você tivesse princípios da Embody também. Pois é. Então, a ferramenta da meditação, né, voltando até na pergunta que você fez, né, ela, ela tem uma vantagem que ela coloca a gente, né, a partir da prática diária, ela começa a colocar a gente num lugar de autoobservação é, muito naturalmente, muito espontaneamente. E a gente começa também a poder fazer escolhas melhores dentro dessas outras áreas, né? E isso é muito, muito interessante, né? Eu percebo muito isso com várias pessoas que de fato aplicam a meditação no dia a dia, né? Começam a perceber e querer, vem uma vontade de fato ter uma vida melhor. Aos poucos, diferentes aspectos da vida vão sendo, é, vamos dizer assim, enaltecidos pela pessoa. Ah, eu vou cuidar da minha alimentação agora melhor. Não, vou cuidar do meu sono, né? Poxa, não estou cuidando das minhas relações afetivas, meus amigos. Então essas coisas vão acontecendo a partir desse, desse lugar, né? Desse lugar interior que a gente vai se conectando mais com a prática. Que passa de ser uma coisa mental que eu tenho que fazer, né, para uma coisa, ou você, né, Exato, de energética ou de coração, enfim, depende de como você exato. definir essas coisas. Sim, Do desejo, né? Passa a ser sim, um desejo, né? Uma, exatamente. uma, uma vontade. André, e qual é a diferença de meditação
transcendental, que obviamente hoje em dia tem tantas práticas, e eu confesso que eu já tentei várias, muitas delas não funcionaram para mim, até chegar numa que de fato funcionou, mas eu queria entender o que funcionou para você, porque para muita gente, assim, ok, eu estou sentada aí, eu estou vendo vários pensamentos na minha cabeça, eu não consigo deixar eles quietinhos, né, os meus pensamentos, como é que eu faço? E gera mais frustração do que realmente esse paz interior que, né, quem pratica há muitos anos reconhece de imediato. Como é que a prática que você traz é diferente, né, das outras? Ou, né, Então, como é que ela é parecida com as outras também? então existem três tipos de técnica, né? Três principais categorias de meditação, né? Que a gente pode dividir. São as técnicas de contemplação, né? Primeiro não, né? Eu estou falando primeiro, mas não é mais importante ou menos. Então, as técnicas de contemplação, tá? Que são técnicas onde a gente é, são técnicas onde a gente está monitorando alguma coisa, tá? Então, é, técnicas como, por exemplo, você de olhos fechados, você conseguir visualizar alguma coisa ou observar alguma coisa, como a respiração, por exemplo, tá? É, então, essas técnicas de monitoramento aberto também, né, são chamadas de monitoramento aberto, mindfulness, né, usa muito essa prática de monitoramento aberto, elas geram ondas cerebrais teta, por exemplo, né, que são ondas mais reconhecidas durante o sonho e durante momentos que a gente está imaginando algumas coisas, né? E, enfim, existem várias técnicas dentro dessa categoria de contemplação ou monitoramento aberto. Uma outra categoria é a categoria de concentração, técnicas onde você tem que concentrar e firmar a sua mente em alguma coisa. Pode ser um objeto externo ou interno, né? Então, essas técnicas são também chamadas de atenção focada, né? São técnicas onde você está focando em alguma coisa, elas geram ondas gama no cérebro, né? Que são ondas de alto processamento cognitivo, ondas também que aparecem no sono REM. Dentro dessa categoria também existem várias técnicas, né? Como Zen budismo, né? Por exemplo, Zazen. Zazen é mais uma técnica de monitoramento Contemplação. aberto, de contemplação. O concentração é de você foca em algum objeto específico ou em algum É, por, pensamento interno? Ou não pensamento, né? Uma coisa interna. uma, num lugar Lugar interno, né? interno. Uma parte do corpo ou do lado de fora, né? Tem uma técnica muito conhecida que você foca na chama da vela, por exemplo, de olhos Sim, abertos, né? sim. São técnicas de concentração ou atenção focada. E tem uma terceira categoria, que é a categoria chamada autotranscendência automática, que foi um nome dado, né, mais pela ciência, né? E essas são as técnicas onde você usa algum som, algum mantra, para você entrar na meditação, para você experienciar a transcendência, né? Então você experiencia a transcendência por si só e automaticamente a partir do uso desse som, né? E essas técnicas elas produzem ondas alfa no cérebro, né? Que são ondas que denotam um estado de repouso, relaxamento bem profundo, mas também um alerta ao mesmo tempo, né? Então tem outras técnicas
dentro dessa técnica, como a transcendental, por exemplo, né, que está dentro dessa técnica, dentro dessa categoria, perdão. Muito legal, E, isso é muito. É por isso que eu queria muito conversar com um especialista nessa área, que às vezes a gente fala uma palavra e ela significa tantas coisas e a gente realmente não sabe por onde começar, né? Para quem está iniciando, pode ser muito confuso isso. Então, para quem inicia de repente, pode ser até mais fácil, né? Alguma coisa desse terceiro tipo, com som, com algo que pode ajudar, ou você acha que depende da pessoa? então, eu acho que depende da pessoa. Eu acredito no seguinte, que todas as pessoas conseguem fazer todos esses tipos de técnica, tá? Basta a pessoa se dedicar. Mas eu acho que as pessoas, elas se identificam um pouco mais com uma ou com outra, por algum motivo, difícil dizer qual motivo. Então, né, é muito é, é, é muito individual, né, muito aleatório quase, né? Mas todas as técnicas funcionam, né? A meditação transcendental ela tem resultados bem expressivos nas pesquisas científicas, né? Não sei dizer por quê, né? Eu só sei dizer que esse é o caso, né? Esse é o fato. Há muitos anos, né? A meditação transcendental foi pioneira nas pesquisas científicas. Então se tem muito mais pesquisas com ela. Porém, nas pesquisas onde institutos fizeram diferentes abordagens, né, e compararam diferentes técnicas, né, essa técnica de autotranscendência recebe, por algum motivo, resultados expressivos. Né? E essas técnicas todas, elas têm o mesmo objetivo de você chegar nesse estado, né, meditativo, ou cada um traz você para um estado um pouco diferente? Você Boa falou que a pergunta. diferença das ondas, né, por exemplo, teta e gama, que obviamente um tem um foco mais em você, de repente, se convencer de alguma coisa, ou como se fosse auto-hipnose, ou tem alguma diferença nesse estilo, ou não? Boa pergunta. Não, 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 É não, sempre a não. É mesmo foco. diferente, né? A auto-hipnose é diferente, mas o objetivo, eu diria que é o mesmo. O objetivo, eu diria que é o mesmo, porém com umas nuances diferentes, né? Porque aí a gente começa também a entrar nas filosofias por trás das Da técnicas, meditação. né? Sim. Porque na verdade, as técnicas são todas modernizadas, vamos dizer assim, né? Mas são técnicas milenares na essência, né? Então, as técnicas, elas vieram de conhecimentos milenares que tem por trás uma filosofia, né, para explicar aonde você quer chegar, né? Então, para o budismo, eles enxergam é, o nirvana a partir de um lugar que os Vedantins, né, que são os estudantes da filosofia Vedanta, enxergam esse lugar de outra forma. Essa iluminação, ela é diferente para um do que para outro, né? Então, o objetivo final dessas técnicas é elevar a gente para um estado iluminado, o grande objetivo final, né? Mas a curto prazo, no dia a dia, o objetivo é levar a gente para um lugar de mais, vamos dizer assim, se a gente pudesse dizer, né, de mais iluminação, né? Como se fosse um dimmer, né? Um dimmer da luz que pouquinho de cada vez você vai acendendo, né? Só para ter uma analogia, mas
Elas têm esse propósito de levar a gente para um lugar, né, onde a gente está na nossa presença. O que que é essa presença para o budista, né, e para diferentes tipos de budismo? Né? O que que é isso para o estudante da filosofia védica, de Vedanta ou de Sankhya? E aí varia, né? E aí varia dependendo do olhar, né? Pois é, por exemplo, eu não me conectava muito com a ideia de budista de que, assim, renunciar o mundo exterior, né, para focar. Isso para mim foi muito difícil, porque a filosofia que eu ensino é mais focada no daoísmo, onde a, tudo faz parte da sua natureza. Então, a, essa autocontemplação, na verdade, inclui olhar para as coisas de natureza, olhar para as suas coisas e não deixar eles para um lado. Eu não sei se, né? E isso, na verdade, essa mudança de filosofia para mim me ajudou muito a meditar de uma forma mais tranquila, como se fosse antes eu tinha uma resistência, não, eu não quero e eu não consigo parar de me conectar com totalmente o mundo exterior. E não necessariamente é o objetivo em todas as meditações, né? A prática que eu estou fazendo agora, ela foca mais em conectar com o seu mundo interior. Então você não está, entendeu? Não é tipo o copo metade vazio, é um copo metade cheio. É essa diferença que, para mim, por exemplo, foi um quebra de paradigma que me ajudou bastante. Eu não sei se você tem essa, né, com a transcendental, se a ideia realmente é mais relacionada a budista, né, onde você se, né, desconecta Abstrai. do sensorial ou não. Estou muito curiosa nesse. É, é, é diferente, né, Bela? Na verdade, é, esse conceito, né, da gente se desligar de toda a atividade, tudo que está acontecendo, não é bem a verdade do propósito dessas filosofias, né? O que acontece é que a gente fala, né, do budismo, por exemplo, né, e a gente imagina os monges budistas, né, vivendo no monastério, e você tem que ir para o monastério para fazer a prática, né, e, e ficar lá Pois é, isso é um e pouco abrir esse. mão da vida, né? Pois é, tem essa associação, né, de meditação com aquilo. E acho Sim, que, não sei se só é para mim, mas acho que para muita gente isso pode meio que falar, não, eu não preciso disso, não é o que eu estou procurando. Mas a meditação é muito além disso, é muito mais, na verdade, né, te conecta mais do que desconecta, na verdade. E isso, para mim, não foi. Eu só entendi isso quando eu consegui meditar, de fato. Mas antes, para mim, foi uma coisa, não, eu não quero desconectar, eu quero, né? Então sim. foi, acho que às vezes Então, as pessoas não entendem corretamente o que pode a meditação pode trazer, né, para nós. é verdade, Bela. Esse é um ponto muito importante porque é, é um entendimento que as pessoas acabam tendo por osmose, vamos dizer assim, né? Ah, se eu for meditar, eu vou virar um monge, vou ter que morar lá nos Himalaias e, né? Ah, meditação budista, ah, não, poxa, eu vou, por exemplo, né? E não é isso, né? A gente não precisa, né? A pessoa pode querer ser um monge, tudo bem, né? Mas a pessoa não precisa ser um monge ou uma monja para praticar alguma meditação, né? E, e esse é um ponto muito importante e eu acho que isso está ficando cada vez mais claro para as pessoas, né? Por quê? Porque a ciência vem participando dessas técnicas, né? Então, as técnicas, como eu estava falando, foram muito ocidentalizadas, né? Ah, não só nos nomes, né? Mas também na forma com que elas
apresentam, né, esses resultados científicos. Então, a ciência eu acho que a relação da ciência com as técnicas e esse desvincular da religião, né? Porque mindfulness, por exemplo, é uma técnica que vem do budismo, né? São técnicas, né? Mindfulness tem várias técnicas diferentes que vêm do budismo. E eles conseguiram, né, a partir do trabalho de um americano, muito, né, na década de 70, 80, começou a desvincular isso. Tipo, olha, você não precisa ser budista para praticar essas técnicas, né? Foi a mesma coisa que fizeram com a transcendental, né? É, sugeriram, olha, vamos ver o que está acontecendo com a fisiologia humana, com a mente humana, quando a gente pratica. Que tipo de resultados? Vamos pesquisar isso cientificamente e desvincular de uma possível religião. No caso da transcendental, não, né, o hinduísmo ele é visto como uma religião, mas no fundo o conhecimento védico não é uma religião, né? Então, mas desvincular dessa coisa é, religiosa ou mística, vamos dizer assim, né? E Sim, isso, para quem não, né, não conecta com isso. Tem pessoas que gostam muito, então acho exato. que E tem que para ter quem essa gosta, opção. Uhum. exato, exato. E, Então, fala. e André, nós temos uma pergunta e é exatamente uma pergunta parecida que eu tinha, assim, para quem está iniciando, ou quem, né, já medita, mas gostaria de realmente colher os melhores frutos, né, da meditação. Você tem algumas dicas em termos de assim, a duração, né? A pergunta é assim, quanto tempo é indicado para a pessoa meditar por dia e pode haver excesso de meditação. Para mim, Tudo pode assim, ser. para mim a pergunta é o contrário, né? Qual é o... Eu sei que assim, não existe um mínimo, né? Mas até poucos minutos de meditação já trazem benefícios, mas assim, para realmente ver algum resultado, o que que você recomenda? Quais são as suas dicas, né, para quem está iniciando, já tem uma prática básica? Então, primeiro eu sugiro que quem está iniciando comece a fazer alguma prática, ou vai de cara fazer algum curso, tá? Escolhe um curso, pesquisa, escolhe um curso para fazer, para poder aprender uma técnica, né? Mas se a pessoa está resistindo a esse passo de fazer um curso, pagar um curso, né? Se comprometer com as datas e os horários do curso, a pessoa deve procurar meditar de alguma forma guiada primeiro, né? De alguma forma que ela possa ser orientada ali durante a prática, né? Para que ela não fique perdida naquela situação, vamos dizer assim, né? Então, começa com uma prática guiada e depois eu recomendo, de fato, fazer um curso para você poder ter alguma técnica que você possa praticar com independência, você possa saber o que que aquela técnica está fazendo para você, né? Se a técnica está funcionando ou não, quando ela está funcionando, quando ela não está, né? O que está certo e errado, você poder reconhecer os detalhes da técnica e saber de fato, né, o que você está fazendo durante a prática, né? Então, acho que é muito importante que a pessoa tenha essa orientação, né? Muito importante. Então, se ela prefere meditar com um aplicativo, uma prática guiada, né? Existem muitas opções hoje em dia. Eu acho ótimo, um ótimo início, né? Para a pessoa poder ir sentindo, né? Experimentando diferentes práticas guiadas também, Em né? termos de tempo, você tem alguma duração inicial que você sugeriria? Ou assim, de manhã, à noite, ou alguma coisa assim, Então, né? em termos de tempo, né? Essas práticas guiadas vão dar o tempo ali na hora, dependendo da prática, né? E
é muito delicado sugerir algo, né, que a pessoa, quando a pessoa ainda não tem uma técnica, né? Porque ela, por exemplo, né, se eu sugiro em geral 15 minutos, 20 minutos por dia, né? A meditação transcendental sugere 20 minutos por dia, 2 vezes por dia. Mas se a pessoa não tem uma técnica e ela for sentar ali 15 minutos, 20 minutos, 2 vezes por dia, sem saber o que fazer, pode ser frustrante. Pode ser frustrante, Sim. né? É o mesmo jeito que assim, com nutrição holística também. Se eu entrar logo de cara na, sei lá, comida crua e vegana, a pessoa que está comendo hambúrguer nunca vai querer experimentar aquilo, né? Então, assim, tem um caminho Exato, todo para percorrer. exatamente, E para exatamente. Essa realmente aquilo adaptação, virar alguma coisa agradável, né? Daquilo que a gente falou antes, que assim, você sentir os benefícios, mesmo poucos benefícios, né? Com prática curta, para uma depois você dosagem mesmo querer, né? pequena. Fazer É, mais. André, a gente está quase chegando na hora da prática, que a gente marcou para fazer às 18 horas, né? ok. Você queria abrir para algumas perguntas e respostas antes? Que a gente não, Sim, quem não sim. sabe, a gente está às 18 horas, o André vai fazer uma prática guiada de meditação, porque a gente queria ter uma hora assim para conversar sobre, explicar um pouco melhor, e às 18 a gente vai ter a prática, quem pode ficar ótimo, quem não também fiquem à vontade, mas o André, vou deixar também os contatos do André na nossa página, ele vai também, a gente vai ter a gravação daqui disponível, vou deixar agora os contatos aqui para vocês, mas fiquem à vontade quem tiver uma pergunta, né, de repente, antes de entrar na prática, se podem escrever Sim, acho ou ótimo. Eu posso olhar aqui o chat também, né? eu também posso. Já tem alguém com uma dúvida, quem nunca praticou, ou quem já está praticando quer compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade, porque a gente sempre gosta de. ah, é, Trocar, né? Essa troca é muito boa, muito esses importante. webinários, na verdade, assim, eu sinto muita falta daqueles eventos que eu tinha em grupo. Eu gosto muito de, né, eventos presenciais. Então, pelo menos a gente está aqui. Eu sempre gosto de imaginar que a gente está sentado na sala, num círculo, compartilhando, trocando. Então, fiquem à vontade. Mas Eu vou, também, se não tiver. enquanto alguém está escrevendo, eu vou finalizar aquela resposta, que teve uma parte da resposta que eu não falei, que pode haver excesso de meditação, né? Ah, sim, importante. Sim, pode haver excesso de meditação, né? Então, normalmente a recomendação é 2 vezes por dia, né? E mais do que isso, pode ser muito, pode ser muito para a pessoa, e tem motivos, né? E nos cursos eu explico isso, mas a, 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 o excesso, né? Ele é aplicado em situações controladas, né? Por exemplo, num retiro, né? Num retiro, geralmente, a gente pode fazer mais vezes. Por quê? Você está ali só para aquilo, você não está trabalhando, você não está no telefone o tempo todo, você está ali com uma alimentação específica, você está ali dormindo bem, se alimentando bem, descansando, meditando, dormindo, né? Então, é diferente. André, a gente tem uma pergunta aqui. Existe maneira correta de respirar no momento de respiração, no momento de meditação? Depende da prática, depende da técnica. Tem técnicas que você simplesmente permite a sua respiração ficar livre, né? E tem algumas técnicas que você monitora a sua respiração e tem algumas técnicas, né? Que aí a gente já pode chamar de técnicas de respiração, onde você conduz a respiração de uma forma específica. Então, um ritmo específico, num tempo específico. Você inspira em tanto tempo, expira em tanto tempo, né? Então depende da técnica que você está praticando.
Para mim, respiração foi fundamental. Ela que, na verdade, me levou a conseguir entrar no estado meditativo na primeira vez. Então, eu acho que ah, é A bom estudar respiração, isso, né? Realmente, assim, entender os efeitos. Desculpa. sim. A respiração, ela, ela leva a mente para o equilíbrio, né? E a meditação leva a respiração para o equilíbrio, né? Então, uma ajuda a outra a entrar num estado de maior equilíbrio. E tem uma outra pergunta aqui que acho que já perguntei, mas se você puder esclarecer rapidamente, qual é a diferença de meditação transcendental? Qual é o princípio, né, da diferença? E se é um tipo, como se fosse uma hipnose? Acho que você comentou isso rapidamente, mas É, não é hipnose, né? Não é um tipo de hipnose. Eu não sou um conhecedor sobre hipnose, tá? Mas eu já fiz, já recebi hipnose, né? Já participei como cliente, né? De duas vezes, em duas sessões, né? Como é que se fala? É hipnoterapia, né? E, e é diferente, né? E a diferença, né, da transcendental, foi a Daniele que perguntou, né, Daniele? Eu não sei se você pegou a parte que eu estava falando das diferenças entre as técnicas, mas a transcendental ela está numa categoria que a gente chama de autotranscendência automática e existe o uso de um mantra, né? E dentro da meditação transcendental existe uma seleção de mantras, né? Bastante é, poderosos, bastante efetivos, que são diferentes, né, das outras técnicas que usam mantra também, né? Então, ela tem essa diferença, né, na escolha do mantra para a pessoa. e a última pergunta que a gente tem aqui é se você tem uma sugestão de onde pessoas, né, que estão começando podem encontrar a prática guiada. Acho que tem tanta coisa, mas não sei se você tem alguma coisa É, mais específica. existem muitos aplicativos, tá? Muitos aplicativos onde você vai encontrar diferentes práticas guiadas, tá? Então, tem o Insight Timer, né? Vou escrever aqui. Insight Timer é um aplicativo legal que tem várias práticas guiadas. Tem um brasileiro agora chamado, acho que é Positive App, né? Não sei se escreve Sim, assim. Não sei se é com E ou sem E, o Positive, nesse caso. Que também tem diferentes práticas guiadas. É, tem aquele bem famoso, agora me fugiu o nome. eu também não estou lembrando um de Zen, não era Zen, mas era alguma palavra de remanente de calm, não era calm? Algo assim? Tem um que chama Calm, tem um Calm, que né? chama Calm. Tem, tem um que tem a palavra Zen, é, Não, tá. não é Zazen, mas agora me fugiu Não, também. A gente Mas tem, pode, André, eu compartilhei aqui o grupo tá. onde vai ter essa gravação, os seus contatos, eu vou deixar para as pessoas quem quer conhecer mais o seu trabalho. E a gente pode deixar, se você lembrar de algum outro, a gente pode deixar para E as pessoas irem ali. tem também, no próprio YouTube tem muita meditação guiada, né? E também tem os encontros do André Alquinde no Instagram. Que eu super recomendo, já participei. E a gente vai Eu- experimentar isso agora, né? isso. Hoje eu vou fazer como eu faço geralmente no Instagram. Eu faço uma prática guiada por alguns minutos e eu oriento a pessoa a meditar em silêncio também, na sequência por 15 minutinhos. E a gente, se todo mundo topar ficar, eu convidei muita gente que já vem para minhas lives. Eu estou vendo aqui várias pessoas
que estão aqui, algumas que estão chegando, né? O André chegou aí, a Clarice já está aí, o Carlos também já está aí desde o início, Que a ótimo. Dora está aí, enfim, tem várias pessoas que normalmente praticam comigo, né? Que bom. Bom, André, eu acho que vamos então, eu vou assim fazer essa parte que eu faço geralmente no final agora para depois não atrapalhar, né, que as pessoas em estado de zen. Então, para te agradecer realmente por estar aqui conosco, por compartilhar o seu conhecimento, a inspiração, né, para tentar algo que é ainda desafio para muita gente, né? Mas eu acho que cada vez mais as pessoas entendem a importância de meditação e como ela pode trazer esse paz interior e conexão com o nosso propósito maior. Queria agradecer muito a sua presença. Eu estou muito ansiosa também para fazer essa prática com todo mundo. E se vocês me permitirem, eu só quero convidar vocês a seguirem os nossos webinários nas quarta-feiras. A gente sempre convida Legal. alguém, eu sempre convido alguém com quem eu gosto de aprender, então eu acho que sempre trago alguém bem interessante. Semana que vem a gente varia entre português e inglês, né? Semana que vem a gente tem alguém que vai falar de conflito, conexão e sexualidade nos tempos de confinamento. Depois volta para português com bioenergética, para gerenciamento das emoções. Tem aqui, não tem ainda escrito, mas a gente tem também alguém que vai falar de terapias holísticas, um médico naturopata. Enfim, a gente sempre tem muitas coisas. O Instituto da Embody Wellness, por enquanto, está online, mas sempre convido vocês a me seguirem aqui, a seguirem, né, nossos parceiros todos aqui nesse grupo que eu compartilhei. E vamos entrar na prática, que eu acho que está todo mundo aqui aguardando impacientemente para a gente se conectar melhor né, com o nosso eu interior, com a ajuda do André. André, muito obrigada. Espero que você Prazer, volte prazer, sempre aqui. Foi um prazer. E, gente, prazer, obrigada Bela. por estarem aqui. É muito, muito legal ver pessoas que eu conheço, não conheço. É sempre maravilhoso compartilhar e criar essa positividade né, e saber que a gente pode sim criar muitas coisas maravilhosas, independente do que esteja acontecendo no mundo externo, né? A gente tem muito a fazer no nosso, né, internamente para mudar o mundo também. É verdade, Bela. Eu que Vamos lá. agradeço o seu convite mais uma vez. Prazer, espero que a gente possa fazer mais parcerias aí no futuro, né? Com certeza. E parabéns pelo seu trabalho de estar trazendo mais consciência, né? Conscientização para a importância, né, de uma vida saudável, para a gente se conhecer melhor, para a gente poder se observar e perceber o que que a gente gosta e passar a fazer coisas que são boas e que a gente gosta, né? Muito legal. Senão a vida passa, né, como que fala em inglês, autopilot, né, no automático. Então, isso Exato, realmente exato. fugir disso o máximo possível. A meditação é uma das maiores ferramentas para isso. Verdade, o automático é um perigo, né? Muito, A gente muito viver no perigoso. automático. Obrigada, Carlos. Obrigada a todo mundo. E vamos. Eu já estou aqui hoje, estou num local diferente, onde eu posso meditar já, sentada na Maravilha. posição certa. Então. O mais importante é a gente sentar confortavelmente, tá? Não precisa cruzar a perna, né, daquele jeito da yoga, não precisa acender um incenso, não precisa ter a coluna não precisa estar 100% ereta, sentado confortavelmente, tá? Então, a gente procura um lugar confortável e senta confortavelmente, ok? Depois a gente fecha os olhos, presta
Nessa prática a gente fecha os olhos, respira fundo, exala todo o ar. Vamos relaxando o corpo. Percebemos o ambiente. Relaxem a cabeça, o maxilar, os músculos faciais como um todo. Não se preocupem com a sua respiração. Permitem que a respiração entre no seu fluxo espontâneo. Relaxem os ombros, os braços, as mãos. Relaxem o tórax, o abdômen. Relaxem o quadril. Relaxem as pernas e os pés. Aceitamos todos os barulhos do ambiente. Aceitamos todos os barulhos da mente, as sensações. Permitimos que os pensamentos fluam livremente, assim como as nuvens fluem no céu. As nuvens fluem sem interrupções. A respiração acontece espontaneamente. A respiração é como ar que sopra essas nuvens. A respiração e os pensamentos acontecem independentes das nossas vontades, independente de qualquer coisa. Não precisamos fazer absolutamente nada para que a respiração e os pensamentos aconteçam.
Às vezes a mente tem muitos pensamentos, às vezes menos pensamentos. Não importa. Nós simplesmente aceitamos os pensamentos da forma com que eles surgem. Nesse estado de aceitação, nós percebemos que tudo acontece independente da gente, que nós somos observadores desse processo. Percebemos que nós não somos os pensamentos, nem a respiração, mas observadores, testemunhando tudo o que acontece internamente. Nesse estado de observação, meditaremos em silêncio por 15 minutinhos. Simplesmente, durante esse tempo em silêncio, observem o ar que entra e sai das suas narinas, de uma forma muito leve, uma observação sutil. Se estiver se perdendo disso, não tem problema. Volta a reparar a respiração. E continue assim durante esses 15 minutos. Quando terminar, eu aviso. Relaxem e aproveitem a prática.
a gente para de fazer a meditação, mas a gente ainda não abre os olhos. A gente espera um pouquinho de olhos fechados. Vamos percebendo o nosso corpo. Vamos percebendo como estamos internamente. Vamos percebendo o ambiente. Vamos percebendo as sensações, os sentimentos. E vamos lentamente movimentando as mãos, pescoço, bem devagar. Quem sentir vontade de espreguiçar, se espreguiça. Mexemos os pés e as pernas. E depois vamos abrir os olhos. Como estamos aí, cada um em suas casas, como foi a meditação. Se alguém tiver alguma pergunta, Bela, se você que tiver alguma pergunta. Eu estou num outro estado agora, acho que estou... As perguntas ficaram em outro plano. Isso é maravilhoso. Muito obrigada, André. Eu estou vendo várias mensagens aqui de gratidão e agradecimentos. Muito bom mesmo. Prazer poder compartilhar esse momento com vocês, essa prática tão boa pra gente, né? Leva a gente para um outro lugar. Às vezes quase dormir, né? Como a Daniele falou aí. Isso é maravilhoso. Para a época que a gente está vivendo, acho que precisamos muito das ferramentas. É verdade. Olha, tá vendo? Você tem alguém que aprendeu a meditar com você. É maravilhoso. Duas pessoas. Marilena, Karina, Marice. André está aí também. Não sei se já foi. Prazer, gente. Prazer. Bela, super obrigado. André, eu que te agradeço muito. E
vou deixar, ele já deixou os contatos dele aqui, mas vou passar aqui de novo. Quem quiser Você tem a fazer, mão aí? Ah, legal. botei ali. Você faz quanto que você falou que você faz as meditações? No Instagram, né? Esse Sim, é o endereço de Instagram que você botou. sim. E eu faço todo dia, com, por enquanto, com exceção dos domingos, eu dei uma paradinha aos domingos para dar uma contemplada em outras coisas, outros trabalhos, um pouco mais. Parece que não é nada fazer a live, né? Mas envolve todo um processo de Envolve. pensar na live, de, Sei como né, é. anunciar, de divulgar É. e fazer também, né? Uma energia. Então, aos domingos eu tenho reservado para deixar o meu dia sem essa incumbência. Mas eu tenho feito diariamente, né? De segunda a sábado. Então amanhã vai ter uma live às 18 horas. Eu sou convidado no canal da Raquel Cherim, que é o canal do Project In-House, In-House Project, né? E na sexta, na sexta é um dia que eu tenho feito no canal do Atma Zen no YouTube. Você conhece, né? O pessoal já Sim, fez um sim, Samuel, conhece Samuel, né? É, maravilhoso. tenho feito lá. E fora isso, sempre. Bom, você sempre pode entrar pelo meu Instagram, né? É, Então, perfeito. Pessoal, eu também deixei o grupo do Instituto Embody Wellness, onde eu coloco todas as gravações, contatos dos professores, vocês podem clicar, fazer parte, e ver também legal. as outras gravações dos outros professores que já participaram desde março. Tivemos vários webinários com muitas descobertas e muitas práticas bem legais. Então, convido vocês a conhecerem Embody Wellness e toda quarta-feira teremos aqui algo maravilhoso para aprender e praticar. Então, André, foi realmente incrível. Eu estou super assim relaxada já. Não quero nem, Que acho bom. que eu vou encerrar, não vou nem trabalhar mais, que eu ia trabalhar mais, mas acho que já Isso, deu. agora relaxa um pouquinho. Pois é. Mas obrigada a todo mundo por estarem presentes. É muito legal, né, ter o grupo. Não é a mesma coisa que meditar sozinho, é muito diferente. Você sente a energia das Sim. pessoas, mesmo em silêncio. Então, E eu confesso, Bela, que eu gosto muito do Zoom, sabe? sim, Eu gosto muito do Zoom porque no Zoom eu posso ver as pessoas, né? Tem mais possibilidade de interação, né? e a gente está até sentindo muita falta disso esses dias, né? Então, pelo É menos no verdade, Zoom a gente consegue se conectar um pouquinho. é verdade. Bom, muita Prazer, gratidão prazer. Obrigado. e Muito até a fico grato próxima. pela presença. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Carlos, Clarice, André. E para vocês que eu Valeu. conheci hoje, foi um prazer. Namasté para todo mundo. Namastê. Boa Tchau. noite. Tchau. Beijo.